Mandem aí de onde vocês estão falando, de qual faculdade, de qual cidade. Eu estou muito feliz porque a gente está recebendo gente de todos os cantos do Brasil. Isso para nós é uma honra, né? E uma alegria, porque o nosso objetivo é esse, é trazer assuntos que a gente possa discutir e que sejam importantes para vocês. E eu fico muito feliz com os nossos alunos. Uma live com um universitário, é a primeira vez que a gente trabalha esse assunto. Boa noite, Welder. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Tudo bem, graças a Deus. É uma outra pessoa, porque você na foto tá com o cabelo muito diferente. Quarentena, né? Vai crescendo o cabelo, vai crescendo a barba, vai crescendo a sobrancelha, vai crescendo tudo. E aí você deixa. É verdade, Welder, eu não tinha me ligado nessa situação que a gente tá, né? É verdade. Bom, há algumas semanas eu fiz um desafio aqui na nossa live para falar da importância do que nós estamos fazendo pelo outro nessa quarentena, né? E aí o Conselho tem colocado nas suas redes as informações com relação à doação de sangue, e eu continuo provocando os nossos queridos RPs, né, a se movimentarem e mostrarem a importância do olhar para o outro num momento tão importante como é esse que nós estamos vivendo, né, de ressignificação de tudo. Bom, Helder, acho que você já nos acompanhou, então o objetivo aqui é ter um bate-papo com você. Eu vou deixar a palavra para você, e aí conforme virem e bater um bate-papo gostoso. Eu acho que isso é o mais importante e, acima de tudo, construtivo, né? Que agregue valor a todos os que estão nos assistindo. Olha, eu estou recebendo muitos corações aqui, mas não são para mim, são para você. E aqui eu já vi maravilhoso, competente, profissional. Muito bom, isso demonstra aí, lindo. Mostra que você é um RP que com certeza já está criando, né, uma estrutura, uma imagem, o que é fundamental para um profissional de relações públicas. Outro dia nós estávamos conversando e com a professora Maria José, e ela falou: nós, RPs, criamos a imagem das organizações. E a nossa imagem? Sim. Não é? Isso é fundamental. Realmente. Não é? Bom, então vamos lá. O Helder é estudante do último ano de Relações Públicas na Unesp, teve contato com a extensão universitária durante o curso, foi parte do movimento Empresa Júnior, vivenciando o empreendedorismo jovem. Em 2019 foi estagiário na TV da Unesp, né, de RP, estágio de RP, é claro, e premiado pelo desafio de inovação Magalu, no case de reposicionamento da marca sustentável. Então, hoje nós vamos falar com o Helder Giacomini sobre experiências universitárias para o futuro profissional de relações públicas. O Helder, a gente está num momento de muitas incertezas a partir de agora, né? Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu nunca vejo o copo meio vazio. Eu sempre vejo o copo meio cheio. E você, que daqui a pouco estará no mercado de trabalho, me conta como que são essas expectativas. Olha, eu sempre tento ser otimista, assim, sempre. Tipo, se eu cair, como que eu vou me levantar e o que eu vou aprender com isso? É o que eu tento sempre pensar, assim. Só que, com todas as incertezas que tá acontecendo, a gente tá vivendo uma pandemia global, né? E como não ficar desesperado com tudo que tá acontecendo? Eu converso muito com a minha classe, assim, minha sala de aula, sobre o que está acontecendo, sobre como que a gente está lidando com a universidade agora, né? E a questão do ensino à distância, ou de trancar, enfim.
né, como que isso interfere no processo de educação, né, que é muito importante para os futuros profissionais de relações públicas, e como que interfere também nas nossas experiências fora de sala de aula, né, que é muito importante. Então, respondendo a nossa pergunta, eu tenho que... E eu acho que o mais importante é você perceber o que você está fazendo para que, se um dia o sol volte a clarear e a gente tem uma vacina e as pessoas voltem e a gente tem que honrar as pessoas que se foram também, como que a gente vai levar o mundo adiante, né? Eu gosto muito de ler sobre o futuro, por exemplo. Eu estava vendo uma palestra da Luísa Trajano, que é do Conselho, né, da Magalu, e ela falou uma coisa que me inspirou muito, né, que é a questão da gente ter que evoluir 20 anos em 2 meses. E aí, como que a gente faz isso, né? As organizações estão fazendo isso. As organizações, elas têm orçamento, elas têm os melhores profissionais do mercado, elas têm competência, prédios. Beleza, não temos tanto mercado quanto deveríamos ter agora, né? Mas eles estão focados nisso. E a gente? Principalmente uma pessoa que está saindo da faculdade ou que está entrando agora, eu acho que para quem está no meio ainda, né, está caminhando, está pensando o que tem que fazer, mas eu penso muito em quem chegou agora, que é um momento também de muitas dúvidas, né? Daquele momento se a gente fez a escolha certa, se a gente está no caminho certo. E para quem está saindo agora, como que fica, né? Como que vai ser o meu futuro? E o que eu estou fazendo hoje para trilhar esse futuro, mesmo com a pandemia, mesmo com o cenário atual, eu acho muito importante. Assim. A importância do pensar, né? A importância do refletir. E, infelizmente, a grande maioria da população não são pensadores, né? A questão da reflexão, da projeção, onde eu vou estar daqui 10 anos, como eu vou estar, porque... e aí tem tudo a ver com o nosso trabalho, que é o de planejamento, porque você só pode desejar estar em algum lugar se você planeja o hoje, né? Então isso é fundamental. Olha, meu abraço à Unesp de Bauru, é claro, né? A FMU, FIANFAAM, Faculdade Paulista de Comunicação, Universidade de Sorocaba. E falando em Sorocaba, eu queria que você contasse uma história para nós. Por que relações públicas? Por que relações públicas? Boa pergunta. Eu passei na faculdade muito cedo, né? Então, tipo, eu acabei saindo da escola, fui direto pra faculdade. E esse processo foi... A gente fala muito de planejamento, né? E eu sou, para contextualizar, eu sou um adepto muito, inclusive quem está assistindo e não faça terapia. Eu sou um adepto da terapia, por quê? Eu acho que faz muita parte de mim tentar planejar tudo. Só que esse planejamento, às vezes, se torna ansiedade, né? Eu era uma pessoa um pouco tímida, tal. Eu estudei em escola técnica, então um abraço pessoal da ETEC, se tiver alguém aí de ETEC. E estudar em ETEC me auxiliou muito nisso, porque enquanto eu tinha o ensino médio, eu tinha o ensino técnico de administração. Eu gostava muito de marketing, gestão de pessoas, gestão empresarial, que eu também amo planejamento, eu tenho meu pezinho lá em ADM. E aí, beleza, né? O que eu vou fazer com isso? E aí, ao longo da escola, assim, eu fui me aprimorando em algumas coisas, e eu lembro que no meu segundo ano, lá em Tatuí, na escola que eu estudava, teve uma feira de profissões. E nessa feira de profissões, a gente teve uma sala que, tipo assim, não tava falando nada o que era essa sala, você só entrava e, tipo, comunicação. Era o que a gente sabia, mas você entrava e você ia descobrir o que era lá dentro. E aí tinha uma professora que estava apresentando sobre a profissão, sobre o que um profissional dessa profissão fazia, como que era o curso, várias coisas. E ela falou que ela só ia falar o nome do curso no final para que a gente conhecesse isso. E eu falei, beleza, né? Que é um lugar, eu vou sentar e vou ficar aqui. E aí ela falava de eventos, falava de planejamento, falava de muita pesquisa, falava sobre você gerir marcas e você ser aquela pessoa que está junto com a diretoria, né? Relações públicas de... Esqueci o teórico, mas de você estar junto com a diretoria, de você ser uma pessoa muito chave. Aí eu falei, é isso. Não tem. Porque tudo que ela falava, eu me sentia muito identificado, sabe? Tipo assim, se eu fizer qualquer coisa... Então, ó, acabei de ver o comentário, e aí eu ia falar. Quem apresentou essa palestra foi a professora Mércia, que é coordenadora do curso de Relações Públicas da Uniso. Então, já que você está assistindo essa live, quero deixar o meu muito obrigado, professora Mércia, porque graças a você, assim, graças a essa sementinha que você plantou,
eu consegui trilhar um caminho que tem me feito e me faz bem a cada dia, sabe? Tipo, eu vi na comunicação uma forma de mudar o mundo e no planejamento da comunicação, né, na administração da comunicação, um propósito, assim. Então, muito obrigado, porque me faz muito bem. Bom, e aí eu preciso dizer que a Mércia, querida, foi uma incentivadora dessas lives, tá? Nos ajudou muito, já fez parte da gestão do conselho na gestão passada, fez parte da diretoria, né? E agora é nossa colaboradora, porque o conselho é isso, né? Todo mundo contribui e aí faz a diferença, né? E aí, ó, só elogios para a Mércia. E o orgulho de ter o Helder daqui a pouco no mercado de trabalho. Se Deus quiser. E nesse momento, como é que está sendo a terminar o ano em EAD? Nossa, difícil. Eu acho que é uma palavra que contempla bem, porque partindo do pressuposto que fazemos comunicação, né? É muito difícil. Por mais que a gente tenha que se adequar às novas tecnologias, entender como que o mundo anda, é muito difícil não ter o contato, né? Não ter o relacionamento, não ter aquele debate, não ter aquela troca de informações. Desde que seja no corredor para fora da sala de aula, dentro da sala de aula com um texto mais acalorado, assim, é muito difícil. Pessoalmente, no começo, assim, foi muito, mais uma vez a palavra difícil, entender como que eu ia me organizar em relação a isso, que eu ia coletar de informações, porque são matérias, o quarto ano, né, ele tem matérias muito importantes para o profissional que você vai ser, todas são, né, mas para você estar pronto para ir para o mercado, e como que a gente tem o maior aproveitamento disso. Então, mais uma vez, na faculdade, assim, eu vejo muitas pessoas escolhendo trancar para continuar mais um ano, vejo pessoas seguindo nisso, só que eu acho que o que mais me dói é não ter o contato, de não ter o relacionamento. Uma coisa muito... É difícil. É difícil, e aí me veio aqui à mente o seguinte, de uma certa maneira, é uma crise, né? E nós, relações públicas, temos que, óbvio, é difícil estar preparada para um momento desse, Sim. Mas temos que ter a flexibilidade, temos que ter a visão e as ferramentas para a gente passar da melhor maneira, porque o problema ele existe. A gente pode reclamar, pode fazer desse problema algo saudável para que depois a gente utilize, né, para o nosso crescimento. Ok, você tem aí já um currículo super invejável para quem está na faculdade, já foi premiado, já trabalhou na TV da Unesp. Conta pra gente sobre essas experiências e como você chegou até essas experiências. Boa. Só para fechar um ponto sobre a EAD, assim, querendo voltar rapidinho, Claro. Eu acho, a Beatriz, né, eu acho que vai aparecer aí para você, até falou um pouco sobre essa crise na educação, né? E pensando como relações públicas, assim, né? O que a gente pode fazer. Eu vejo no meu curso uma coisa que aconteceu muito forte. Eu queria que quem estivesse assistindo de outras faculdades pudesse compartilhar com a gente como que foi esse processo lá, pra gente questão de vamos entender os alunos, né? Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver quais são as dificuldades. Nem todos têm a mesma vivência, nem todos têm a mesma questão social, né? Para poder seguir com as EADs, e isso é muito importante. Só que eu vejo também um problema muito forte de comunicação nesse sentido de, beleza, estamos tentando entender o que os alunos sentem, só que eu imagino, né, que deve ser um momento muito difícil para quem é professor também. Eu leio algumas coisas sobre quem é professor, alguns relatos, eu converso com alguns orientadores, que não é fácil, entendo que não seja fácil, e a gente ainda tem estruturas superiores, né, que só cobram resultados e a gente sabe que não é bem assim. Só que eu acho que também falta essa devolutiva, sabe? Para que a gente possa chegar num relacionamento bom em relação a isso. Eu, enquanto professor, se fosse professor, eu deveria comunicar aos meus alunos o que está acontecendo, sabendo qual é a realidade deles, o que está acontecendo com eles, para que assim a gente possa chegar eu esqueci qual é a palavra, mas
uma coisa que seja boa pros dois lados, né? No consenso. Eu acho que nem o consenso em si, eu não gosto muito de usar a palavra consenso, porque eu acredito que ainda tem que ter divergência, sabe? A divergência faz a gente evoluir. Só que entendendo que não é só ouvir e depois falando, não ouvi os meus alunos, por exemplo. Fiz uma pesquisa, mas no final não fiz nada do que essa pesquisa falou. A gente sabe que se a gente não reconhece esse público, se a gente não fala para esse público não vai aderir às nossas ações. E, ao mesmo tempo, tem que ter essa contrapartida, sabe? O outro lado da ponte de comunicação tem que entender como que a gente fala. Mas aí, só para fechar isso, né? É uma reflexão minha e de outras pessoas que eu converso também. Não, eu só vou fazer um adendo, porque, de novo, a gente vai falar da atuação do RP, que é a questão da escuta. Porque você só pode ter empatia a partir do momento que você realmente sabe o que o outro pensa, como o outro pensa, o que ele sente, o que ele deseja, né? Porque, de repente, você está oferecendo um produto maravilhoso para você e não para quem recebe, né? Eu acredito que nós sejamos muito privilegiados pela região em que a gente mora, pela situação econômica, social, mas existem alunos no norte, no nordeste, em alguns é uma situação muito complicada. Mas vamos as suas experiências. Espera aí que eu tenho aqui, olha. Bia Denis diz o seguinte: aconteceu muito de terem dado uma falsa sensação de estar, peraí que eu fugi aqui, de estarmos sendo ouvidos, porque nada do que falamos foi acatado, desculpa. É muito complicado, né? Você acreditar que aquilo realmente vai acontecer e escutar por escutar não resolve absolutamente nada. Sim. Né? Um abraço também para a metodista de São Bernardo, que inclusive hoje fez uma live muito interessante com o pessoal lá de Portugal. Parabéns, professora Arlete. Que show. Sim, sempre. Metodista casa de grandes pessoas também, né? Sim, com certeza, com certeza. A Gabriele Anes diz o seguinte: o processo na minha faculdade foi tranquilo comparado com as outras. Professores se dedicaram e já tinham uma plataforma digital que facilitou o processo. Porém, faltou comunicação, faculdade e aluno. Não adianta só ter a ferramenta. Exato. E a ferramenta, ela vem muito dessa questão do privilégio, né? Que é uma coisa que a gente estava falando. Exatamente. Tipo, a gente encontra... eu tenho alguns amigos que não fazem comunicação, mas que são de universidades privadas, em São Paulo, até no interior de São Paulo mesmo, mas que tem essas ferramentas e que estão se adaptando um pouco melhor, né? E aí, reconhecer o quanto você é privilegiado e o quanto você também tem que fazer a sua voz ser ouvida por aqueles que não são, né? Enquanto comunicadores. Mas, enfim, sobre isso é muito importante, mais uma vez, né? Refletindo naquilo que você falou sobre a empatia. Eu tenho alguns professores que eu admiro muito e que eu tenho um contato mais próximo que falam coisas que dá a entender, sim, que tem nessa questão da língua. Né? Somos comunicadores, a gente tem que entender isso. Sim. Mas, enfim. E experiências? Conte-nos a sua experiência. Bom, acho que depois, né, que eu escolhi o curso, começou a experiência com vestibular e eu quase fui fazer administração, em vez de fazer relações públicas, foi muito pouco. Minha faculdade não me aceitava e eu já morria de amores por ela e ela não me queria, mas tudo bem. Mas no fim deu certo. E logo quando eu cheguei na universidade, eu tive, aqui pelo menos na Unesp, e aí eu gostaria que as pessoas falassem também como que é nos outros lugares, a gente tem um contato muito próximo com veteranos. Então, eles chegam, apresentam o curso, fazem toda aquela questão de recepção mesmo. A gente tem uma coisa chamada aqui que eu acho muito legal, eu encho a boca para falar sobre, porque faz muito parte da experiência, que é o adote, né? Que é a questão de você adotar um calouro e recepcionar realmente, ser responsável por ele durante um ano, e isso é muito legal. Inclusive, eu fui adotado e isso fez total diferença, porque todos os meus veteranos assim que me adotaram eram muito empenhados com as experiências extra-classe, né? E isso me ajudou muito. E beleza, a minha primeira experiência foi com um projeto de engenharia daqui da universidade.
ANSAI, né? Que é uma associação de engenheiros mundial. E aí, dentro dessa associação, eles têm esses projetos em universidades e aí os alunos fazem protótipos. E aqui na Unesp, a gente tem tipo, uma grande possibilidade de sair fora do que seria só a comunicação, porque os outros profissionais reconhecem a importância de um RP. Isso é muito legal. Aí a gente pegou, conheci algumas pessoas, fiz os processos, acabei entrando e eu fazia marketing e patrocínio pro pessoal. E isso foi muito legal, porque eu tinha acabado de chegar na universidade, não sabia bulhufa sobre um press release, por exemplo. E aí o pessoal só falava, não, escreve. E é muito legal também quando você tem uma proximidade muito boa com professores que te permitem, né, esse aprendizado para fazer isso. Só que eu fiquei pouco tempo, porque em paralelo eu conheci o movimento Empresa Júnior, né? Entrei na Empresa Júnior. Por causa de veteranos também, os meus veteranos que me adotaram, eles eram todos, são de polo laranja, né? RP Júnior, usa uniforme laranja, então eu chamava de matilha laranja, assim. E ia todo mundo. E eu falei, vou prestar, vamos ver o que vai acontecer. E fui, prestei, passei e foi maravilhoso, assim, tipo... Eu agradeço muito, muito, muito a família que eu construí lá dentro, com certeza. Meus pais achavam uma época que eu fazia RP Júnior, que é o nome da Empresa Júnior, mas não fazia relações públicas. Você só fica Empresa Júnior. O primeiro contato que eu tive para oferecer soluções de comunicação e relações públicas para micro e pequenos empresários me expandiu em criatividade para entender quais são as soluções que eu tenho que entregar, me expandiu em empatia também, né, para eu entender qual é a realidade daquele micro e pequeno empresário, o que ele sabe, o que ele faz, que foi maravilhoso. Eu entreguei algumas soluções, mas logo no decorrer do ano, a Empresa Júnior ela é formada por e para alunos, né? Então, quem cuida da diretoria, da documentação, mas que a gente tem assessoria dos professores em todos os projetos e no andar, né, são os alunos. Então, lá a gente tinha uma Direx, uma diretoria executiva, que cuidava das coisas, e aí eu acabei sendo eleito presidente. Um pouco depois que eu entrei, assim. Então, por isso que eu tô aqui recebendo meu presidente. Eu falei, ele já presidia? Sim, e aí foi outra experiência, né? Beleza, eu vim daquela questão de ser criativo em relação às soluções do meu curso e entender o que o meu mercado precisa, o que é ótimo profissional de relações públicas, né? Uhum. Tipo, como que eu sei o que eu tenho que entregar, como que eu sei dar valor pro meu trabalho. E agora eu vou ser institucional, que era um papel totalmente institucional, né? E desde você puxar o saco do cara do cartório, porque ele tem que aceitar os documentos da sua organização sem fins lucrativos, até fazer várias viagens pelo estado de São Paulo, representando a Empresa Júnior. Então, isso na minha vida, assim, também foi outro marco, porque eu sempre fui uma pessoa muito não me toque, assim, né? E aí, de repente, soluções diferentes, e eu fiz amizades, realmente, né? E isso foi muito bom. E uma coisa que eu queria falar também, né? Todo network, todo contato, todas as amizades que a gente faz é muito importante para a pessoa que a gente quer ser também, né? E isso faz muito sentido a gente falar de empatia, a gente falar de conhecer outros públicos, de relacionamento, não só como profissional de relações públicas, mas como que você vai se portar diante deles, diante de outras pessoas, né? Então, já que a gente está falando de experiências universitárias aqui, eu acho muito importante falar das pessoas que você conhece, das pessoas que fazem você ser um pouquinho de quem você é, né? E aí foi maravilhoso. Tinha outras relações públicas, né? Que tá passando aí, um beijo pra todo mundo, amo todos vocês. Tinha economistas, engenheiras, engenheiros, farmacêuticos, matemáticos, enfim. E gente de diferentes localidades, né? Aí eu peguei, tava saindo da RP Júnior, aquela deprê, né? Nossa, não vou ficar pela primeira vez sem fazer nada. E isso eu tava segundo ano da graduação. E ao mesmo tempo, passando pela graduação, mas depois eu quero chegar nesse ponto, né? E aí, as empresas juniores, elas são 4 regiões hoje. Campinas, Bauru, São Paulo e São Carlos. As 4 regiões juntas formam a Federação do Estado de São Paulo, que é a FEGESP, e as 27 federações formam a Brasil Júnior. E as confederações formam um Conselho Global, mas aí já é outra coisa. E aí eu tive um contato muito grande com o pessoal da FEGESP, quando eu era presidente da
júnior. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou tentar. Vou tentar fazer parte do time, assim, né? Bem, se eu receber ou não, pelo menos eu aprendi alguma coisa. E aí lá vou eu tentar. E foi muito legal também, porque aí que eu realmente fui cobrado, sabe? E eu tive que... eu tive que pegar e falar assim, beleza, eu sou relações públicas e eu tenho que me importar como um. Não que eu já não era antes, mas a FEGESP me proporciona coisas, assim, que eu sou imensamente grata, além dessas amizades muito maiores. Então, se na RP Júnior estava dentro de Bauru, e talvez da região de Bauru, estado de São Paulo, com pessoas específicas, com a FEGESP eu estava no estado de São Paulo. Então eu estava falando com organizações que eu admirava. Eu estava fazendo eventos em prédios que eu surtava, assim, que eu falava, nossa, um dia eu quero estar aqui trabalhando. E eu já estava tendo a oportunidade de fazer alguma coisa lá, né? Então, durante um ano, assim, 6 meses, né? Porque eu acabei saindo um pouco antes. Durante 6 meses, eu fiz assim, minha trajetória na FEGESP e eu aprendi muito sobre planejamento, muito sobre administração, né? Teve alguns eventos que a gente tinha que fazer em empresas parceiras e a gente tinha que fazer esse contato com eles para eles entenderem que éramos uma organização séria, que a gente tinha que se portar como uma, porque eles estavam trazendo um orçamento pra gente para que eles pudessem ter contato com esses empresários juniores, né? Então eu tinha que... Estou bem aqui, estou pleno. Chorando por dentro, mas pleno. E aí minha maior entrega, assim, que é uma coisa que eu me orgulho muito, porque eu acho que o sonho, não sei se né? Você assessor de alguém famoso, chiquérrimo. E aí eu lidei com pessoas famosas, fiz um evento para muita gente, e isso eu fiquei muito feliz, muito grato. Foi um evento para 1.500 pessoas, em Ribeirão Preto, foi o Encontro Paulista de Empresários Juniores, e foi uma loucura também, porque era uma coisa totalmente nova. Eu estava como curador de conteúdo e depois coordenador de conteúdo mesmo durante o evento. E aí no meu feedback só saiu. E até então, né, isso eu estava acabando, estava na metade do meu terceiro ano, e a cada degrau eu me sentia mais próximo da profissão assim, que eu escolhi. Eu me sentia muito orgulhoso disso tudo, além de tudo que eu estava aprendendo, né. Aí nos últimos nos últimos 6 meses do ano, que foi o segundo semestre, eu comecei meu estágio na TV Unesp. E foi outra coisa também que me agregou muito no sentido de conhecer pessoas reais em uma organização real. Se antes eu estava lidando com empresários juniores, o mundo universitário é um ambiente ainda muito privilegiado e a gente sabe disso. Sim. Eu estava lidando com pessoas que estavam trabalhando porque elas tinham que alimentar a família delas. Eu estava lidando com crises de pesquisa organizacional de uma família que perdeu o plano de saúde porque a gente está vivendo um sucateamento enorme da educação, e a Unesp tem sofrido isso, e eu acredito que outras universidades públicas e também privadas, né, têm sofrido um pouco. Interno, eu tinha que entender como fazer mais parcerias. E eu tava com uma equipe maravilhosa. Depreende responsabilidade. Exato. E ajuda muito a confiar na sua equipe também, né? Sim. E é uma coisa que eu aprendi muito na TV. Não que nos outros lugares eu não tenho aprendido, mas principalmente na TV, porque se a gente tem... enquanto eu tava na TV Unesp, porque a TV Unesp ainda era um lugar um pouco mais... tinha uma carga horária um pouco mais respeitosa, assim, né? Uma coisa que você levava trabalho para casa, igual as outras experiências, mas por mais que você aprendia muito, eu consegui me candidatar não, prestar o processo seletivo do desafio. Uma veterana de relações públicas postou num grupo que nós temos com todos os alunos, que tinha aberto essa oportunidade. Hoje ela trabalha lá na Magalu como analista. Falei, vou tentar também, né? Vou me inscrever, quem sabe.
E aí eu peguei e fiz um teste de fit cultural. Na época era só um teste de fit cultural, né? Para entender se você está de acordo com os valores da organização. E algumas perguntas sobre... Assim, não só eu, né? Mas foram 15 alunos, entre 15 mil, se inscreveram para o desafio, que foi lá no escritório de São Paulo. E aí tinha pessoas do Brasil inteiro também. Tinha Minas, parte do Sul, tinha do Mato Grosso também. E foi muito legal porque eram cursos diferentes. De comunicador só tinha eu e mais outra garota que era de publicidade. E aí a gente trocava também, conversava todo mundo. E foi muito rápido. E um dia inteiro lá no escritório, eles explicaram que teria que ser e que a gente ia ter uma mentoria. E 2 meses depois você tinha que voltar com a solução pronta. E você tinha que se organizar com a sua liberdade, com o que você tinha que fazer, com a sua mentoria, você que tinha que entregar. E aí outra responsabilidade e outro aprendizado enquanto liberdade. E às vezes você tem que saber gerir os seus problemas internos, né? Seus conflitos internos com o que você tem que entregar. Você tá falando e trabalhando com outras pessoas que você não conhece, então você também tem que entregar resultado para eles, né? Não só para si, mas porque eles também dependem do seu trabalho. Eu fiz grupo com um menino e beleza, trabalhando loucamente. Nossa mentora foi a Dani, de Visual Merchan, lá da Magalu. Então ela trouxe muitas coisas de comunicação visual, né? Foi bem legal nesse sentido. E beleza, vamos fazer, tem que fazer. E uma coisa que eu gostei muito de fazer com os meninos também, foi outro aprendizado que eu tive, foi a escutatória, né? RP fala muito. Tanto que na nossa primeira conversa, né, a gente falou, quanto a gente falava muito, eu falei, toda RP fala muito. Tipo, essas pessoas que estão aqui comigo, se elas estão aqui comigo, é porque elas são tão boas quanto eu, assim, sabe? Todo mundo tem muito o que acrescentar. Tudo e toda e qualquer coisa que alguém fala pode te trazer algum conhecimento que você vai usar em algum dia, assim. Não tem como, não. E como que eu vou escutar esses meninos? Porque eu não sei se as pessoas que estão assistindo têm esse preconceito, mas eu vejo que aluno de RP às vezes tem uma coisa assim com alunos de engenharia. Fala que aluno de engenharia não respeita comunicadores, enfim. E como que eu vou respeitar esse pessoal de exatas que quer enfiar número em tudo? E como que eu vou... A gente acha que a gente não faz nada também, né? E tudo bem. E tá certo, né? O que a gente vai fazer? E aí foi muito legal o quanto eu me posicionava com eles, e quanto eu ouvia essas questões, e quanto a gente construía junto. Aí no final, o nosso case, a gente separou... Foi toda uma construção, né? Pra posicionar a Magalu como mais sustentável, e a gente fez por segmentos de públicos prioritários. Então a gente fez para o público interno uma ação, muito voltado para a educação ambiental, que é uma coisa que está muito em voga, é uma coisa que é muito necessária. Sim. Depois a gente fez para o mercado. Então, como que a gente vai ensinar eles... ensinar eles não. Como que a gente vai mostrar para eles que a gente subiu, como subiu em cotações, né? Que a Magalu tem muita questão também de estar na bolsa. Como que a gente vai falar para a imprensa o que está acontecendo, porque a imprensa precisa saber, a opinião pública precisa entender a gente como uma organização mais sustentável. E como que a gente vai fazer também para fazer a prática, né? A gente sabe, enquanto profissionais de relações, a gente sabe, enquanto profissionais e estudantes de relações públicas, que organizações não podem só falar, né? Elas têm que fazer também. Não adianta nada o discurso não estar coerente com a prática. Exatamente. Tem que caminhar junto. E aí entrou os engenheiros, e aí agora a gente vai colocar painel solar, cisterna, tudo. E beleza. Fomos apresentar em São Paulo mais uma vez, e foi maravilhoso, assim, uma equipe maravilhosa que recebeu a gente super bem, que estava lá disposto para ensinar. A mentoria também foi uma coisa que me ensinou muito, 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 muito. Tudo te ensina muito, né? Eu vim aqui para falar disso. Mas, enfim. E aí a gente pegou, mesmo com nervosismo, se apresentou. Deu o tempo certinho. Eu lembro que eu falei a última palavra, e aí o sino tocou, e no final a gente não estava nada confiante. E para quem não estava nada confiante, a gente saiu em segundo lugar. Então foi um prêmio que pode fazer a diferença, né? Porque eles viam a gente dessa forma, como jovens que vão fazer a diferença. É uma experiência. Sim. É única, né? Você vai levar para a vida toda.
Com certeza. E a questão do reconhecimento também, né? Tipo, às vezes, eu vejo muitos estudantes de comunicação, e eu também fico assim, e eu digo comunicação no geral. A gente está num momento muito delicado para ser comunicador. É a opinião pública que não é respeitada, jornalistas atacados, a publicidade que tem fins extremamente mercadológicos no momento em que as pessoas consomem propósito. Então, como que a gente se sente assim, né? Somos pessoas também. Não que a gente quer reconhecimento a todo momento. A gente faz por amor, sim. Eu reconheço que eu faço por amor e eu reconheço que tem outras pessoas que fazem por amor. Mas às vezes a gente precisa de reconhecimento e foi muito bom. E aí, meu último ano, né, que é agora, eu peguei e falei assim, tá na hora de cegar. Já deu. Não dá mais. Eu tenho que arranjar um estágio, eu preciso ser empregado, eu preciso focar no meu TCC. Inclusive, eu conto muito com uma experiência também, que está sendo muito grandioso. Tem que falar para os meus pais, estou trabalhando agora, cansado de abrir o processo seletivo para a Atlética do meu campus, né? E a Atlética, para quem não conhece, é uma organização que ela fomenta o esporte dentro da universidade, né? Ela tem toda essa questão social, e enfim. E era uma coisa que eu nunca tinha lidado ainda. E em contrapartida, isso é uma experiência minha, eu sempre fui a pessoa, isso tem muito no meio universitário, quem tá aí de universidade pode falar, que alunos amam criticar atléticas. E eu criticava muito. Eu tava no meio. O pessoal tava criticando, eu tava lá no meio. E aí eu peguei e falei assim, até vamos ver. E aí fiz o processo seletivo, o pessoal me aceitou muito bem, tem sido outra família. E agora uma coisa que eu sinto de diferente é que eu posso aplicar muita coisa e ainda assim não paro de aprender com eles. Eu tô tendo uma visão de esportes agora, que era uma coisa que eu nunca fui muito ligado, que eu não tinha antes. Esporte é um nicho muito grande para um comunicador. Gigantesco. E é uma coisa que eu nunca via, sabe? Agora eu tô um pouco mais ligado também com comunicação interna, e tem me ensinado muito também, tem me feito. E quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe de tudo. Ainda bem, né, Welder, que a gente Ainda sempre bem. está aprendendo. Você sabe por que você foi convidado para nossa live? Olha, boa pergunta. Eu vou repetir isso de novo, e eu acho que o conselho ele só existe por causa de vocês. Sim. Né? E ele só vai crescer e só vai expandir e só vai ter uma atuação maior se nós tivermos vocês conosco. E eu converso muito com as pessoas, e falando com o José Augusto, que é daí de Bauru, né? Ele falou, eu gostaria de sugerir um estudante. Eu acho que vocês nunca levaram um estudante. Eu falei, ótimo. Então me dê a sugestão e me deu o estudante. Desejos de ouvirem pessoas, outros estudantes, ou do mercado, ou de agência, mandem para nós, né? É importante essa troca, porque a gente também não sabe de tudo. Nós queremos ouvir vocês, né? Quero mandar um abraço para a Belas Artes, que está nos acompanhando. Voltar só um pouquinho, dizer aqui do Aloysio e da Mércia Segala, que falam da importância das agências experimentais, né, da empresa Júnior, que são fundamentais para o desempenho, tá? E a Gabriele, me identifiquei muito com o Welder, pois também fiz ETEC e hoje escolhi RP. Cada vez que participo de um bate-papo assim, me apaixono ainda mais pela profissão que escolhi. Né? E quero dizer que você, Welder, está nos dando uma audiência que até hoje nós nunca tivemos na nossa live. Está fazendo um pedido. Fala da pescaria com vara e com rede, Welder, por favor. Agora até eu quero saber
como é que é essa pescaria. O Gabriel, ele é da RP Júnior e ele era diretor de marketing e comunicação. E aí eu lembro que, às vezes eu não era um presidente muito fácil de lidar também, não, né? E eu cobrava muito, assim. Eu cobrava muito. Eu falava, cadê a prospecção, Gabriel? Vamos fazer projeto, não sei o que lá, o que tá acontecendo? E eu sou muito calminho. E ele chamava todo mundo de boy. E ele, calma, boy. É igual pescar. Quando você coloca a vara, você tá fazendo prospecção ativa. Você tá indo lá e buscando peixe. Quando você coloca a rede, você tá fazendo a prospecção passiva, marketing digital, porque você tá colocando na rede e tá esperando os peixes vir. E aí ficou assim uma... Um beijo a todo mundo. Para nós é assim, é gratificante, Welder, ver essa ligação, essa amizade, que é uma amizade que vai dar frutos. Quando eu fiz a minha faculdade, eu lembro que sabem o que vão acontecer com quem está aqui dentro. Então é importante que vocês valorizem e que vocês tenham sempre essas amizades, porque são essas amizades da escolha, né, da profissão de cada um de vocês. Então, com certeza você está muito bem respaldado de amizades, Welder. Aí eu fico muito grato mesmo, porque, tipo, quem me conhece sabe que eu fico muito nervoso com as coisas, muito ansioso, assim. Inclusive, pra estar aqui, experiências, né? Cada pessoa te ensina um pouco. E demonstra muito, assim, da pessoa que você quer ser. Então, eu tenho amigos que amam comunicação interna, falando de comunicação, né? E eu vou falar da amizade. Tenho amigos que amam comunicação interna e crises, e eles estão lá quando eu preciso solucionar as minhas crises. Então, enfim, né? Inclusive, vou mandar outro beijo, que eu tô muito... tô me sentindo. Posso? Por favor! Então, vou mandar um beijo pra minha sala RP017, que, tipo, sempre me apoia pra todo o curso de Relações Públicas da Unesp. Da Uniso também, que tem, tipo, pessoas que me apoiam da ECA também, que são pessoas maravilhosas que eu conheci. E, enfim, né? A gente fala muito das amizades, mas todas as relações públicas, todos os jornalistas, todos os comunicadores que passaram por mim. Antes da gente mudar de assunto, eu não sei se a gente vai continuar nisso, né? Eu queria falar sobre um evento que eu fui uma vez na ECA. Beijo pra FAAC também. Eu fui na ECA logo no meu primeiro ano, num evento da ECA. E, enfim, quando eu tava lá, eu tive algumas experiências muito legais. Conheci gente que eu tietava, assim. Eu lembro que a jornalista Mari Palma, que era da Globo, agora tá na CNN, tava lá. E eu tava todo bobo, assim, tipo, meu Deus, eu amo essa mulher. Eu a lenda. Sim. Falei, quero tirar foto com essa mulher também, vou tirar foto com todo mundo. Deslumbrado com tudo. E eu lembro que tinha uma mesa, que tinha várias empresas, né, falando sobre bem pequenininhos, assim. Bem fininhos, bem pequenos. Do professor Nemércio Nogueira. Ele é professor da Casper hoje, se não me engano, mas ele tem grande carreira em jornalismo, publicidade e relações públicas. E eu peguei esse livro, ele tá até aqui do meu lado, ele realmente fica na minha mesa, assim, não é porque eu preparei para agora. Chama 365 Pedras, um caminho para jovens que querem viver de comunicação e perto, assim, eu sempre me pego folheando ele, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é a 130, deixa eu achar aqui, que é a... Nunca traia.
ele dá várias frases, assim, né? E para você seguir. E eu gosto muito dessa frase Nunca Traia, porque pessoalmente, assim, isso é uma coisa que eu gosto de entender como um valor da minha instituição, o Elder. Eu tento ser muito leal às pessoas que estão comigo. E eu acho que não trair tem muito a ver com o profissional de relações públicas que você quer ser também, né? Você não pode trair os seus valores, você não pode trair a sua instituição, e a sua instituição, você, do que isso faz parte de você, né? E você tem que agradecer sempre, você sempre tem que estar com essa rede de contatos, esses amigos que você tá. Eu vi que perguntaram o nome do livro, é 365 Pedras, um caminho para... Não sei se tá focando, meninas. Mas aqui... depois a gente manda uma foto que a gente coloca aqui também nas redes, né? Welder, uma percepção importante sua, que hoje é... Boa pergunta. Todas são ótimas perguntas, na real, né? Eu tive alguns contatos com o conselho desde que eu entrei na graduação, porque a gente, na aula de introdução, né, a gente ouve muito sobre conselho, igual a gente fala, a gente sempre tem essa questão, né, de falar, conselho é como se fosse a OAB dos RPs. Beleza, né? E o que o conselho pode me auxiliar? O que o conselho pode trazer, assim, pra mim? E eu tive contato com o conselho quando eu tava na RP Júnior ainda, porque eu acreditava muito na importância de ter esse reconhecimento, né, de uma instituição tão importante para a nossa profissão, da primeira empresa de relações públicas, e eu queria muito, só que eu lembro que na época eu também não obtive um contato tão efetivo, acabei deixando pra lá, depois seguindo no Instagram, uma coisa ou outra, às vezes comentando com alguns colegas, e por mais que eu entendesse, principalmente vendo em grupos de fóruns, né, que é uma coisa que acontece muito, que o conselho, ele tem que nos representar em relações públicas enquanto profissional, eu ainda senti um pouco distante, sabe? Eu ainda sentia que faltava eu realmente compreender o que é essa instituição para conseguir compreender qual é o objetivo dela em relação a mim, como futuro profissional, e aos meus colegas que são estudantes, e aos meus colegas também que já são formados, já são profissionais. Então, basicamente, eu tive poucos contatos com o conselho antes, né, da gente se conhecer um pouco mais e entender. Mas eu sempre entendi como primordial, principalmente para quem é aluno, e principalmente o Conselho Júnior, que é uma iniciativa que vem caminhando, né, que é essa questão de estar mais presente nas universidades, como muito importante para você educar quem está vindo para o mercado de trabalho e quem posteriormente... Por exemplo, a professora Márcia, na época, não sei se ela era, mas acredito que ela era do conselho, por exemplo. Né? Tô sendo hipotético. Se há 4 anos atrás, eu não tivesse aquela palestra, que mesmo não sendo uma profissional do conselho em si, mas não fosse uma profissional de relações públicas, eu não conheceria o curso hoje. Então, eu falei um pouco do contato, né? E eu falei do que eu acredito um pouco de que tem que ser objetivo agora, mas vamos discorrendo um pouco sobre. É importante, e eu sempre digo isso, eu gosto de ressaltar que muito mais do que discutir o conselho, nós temos que valorizar a profissão. Porque hoje nós temos um conselho que foi instituído por uma legislação, mas que amanhã pode ser uma associação, um sindicato, um instituto, seja o que for, ele só vai ser nós, profissionais de RP, pensarmos juntos, né? Nós temos uma estrutura e que a gente não pode fugir com relação a isso, porque nós somos uma autarquia, nós somos criados por uma lei. A lei é antiga, ela precisa ser revista? Pode ser que sim, talvez tenha que ser revista. Mas a questão é o que nós estamos fazendo hoje, né? Porque pode falar, Welder. Então, eu ia bater nesse ponto, assim, né? Exato. Eu vejo muito o quanto ainda a gente pode crescer em relação a isso, né? Então, beleza.
os alunos podem conhecer um pouco mais. Tem essa questão de ser autodidata? Tem. A gente pode ir além, a gente pode ir pesquisar mais e saber por nós. Só que, falando enquanto comunicadores, a gente entende que às vezes a gente vai fazer uma ação que não vai ser espontâneo. Desculpa, que não vai ser espontâneo, né? Tipo, a gente vai ter que o que fica assim de reflexão para mim, pelo menos, e aí a gente pode conversar um pouco mais, é como que alunos e universidades e cursos de relações públicas e coordenadores que entendem muito melhor assim, né, o que é o conselho do que um aluno, às vezes, né, já que ele é um profissional, já que ele já está na área. E esses alunos, a universidade, os alunos e o conselho, como que a gente pode fazer para construir ações conjuntas para que a gente realmente possa construir um futuro da profissão, né? Eu vi que alguém pegou e comentou que escolheu por causa do conselho, né? Isso, a Giovana da UFG. Então, Giovana, parabéns, sabe? Isso é muito, 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 muito importante. Muito importante. Você entende, antes de você prestar um vestibular, entrar numa universidade, que a sua profissão é muito mais do que isso, que a sua profissão tem uma rede, e é uma rede descentralizada. Tá cada um num ponto, trabalhando para que a gente faça crescer cada vez mais o que é ser relações públicas no Brasil, o que é estudar relações públicas no Brasil. E desde ser um profissional no mercado até um professor acadêmico que está escrevendo artigos, que está fazendo todo esse pensamento crítico, né, ser renovado. Enfim, e beleza, né? Como que a gente traz o futuro para isso? Como que a gente está inserido nas universidades? E aí vamos continuar o assunto. Já está acabando. E eu falo muito. Não, você fala... Se deixar... Mas nós estamos aqui para te ouvir, Helder. Esse é o objetivo. Nós temos gestões de 4 em 4 anos. Tanto o federal quanto o regional. Então, de 4 em 4 anos existe uma renovação. O que é muito bom e em alguns aspectos precisa ser revista, porque todos nós somos voluntários. Então, eu tenho a minha empresa, eu tenho as minhas atividades e dedico o meu tempo ao conselho. E tem os prós e tem os contras, né? E o federal iniciou uma ação agora específica para os estudantes que é vocês terem o registro de estudante, a carteira de estudante, não o registro, né? Porque nós somos um conselho de profissionais e é só depois que você se forma, né? Mas essa aproximação, isso é um trabalho do regional, do federal. O que nós, regional, fizemos, e aí eu coloco isso aqui na live para todos os estudantes que estão nos acompanhando. Nós temos agora um espaço para que vocês coloquem as suas monografias, os seus TCCs, independente de qual ano você está. Por quê? Porque nós queremos divulgar o trabalho de vocês, nós queremos que vocês se vejam e divulguem as suas ações. E por último, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para você, né, para todos. O que vocês acham de uma interlocução do conselho abrindo espaço de experiências dentro das agências de comunicação? E aí eu falo dos estados de São Paulo. Né, mas só para eu concluir a ideia, eu acredito que esse registro ele seria uma forma de mitigar talvez essa questão de conhecimento, que seria muito legal, e talvez de fomentar essa questão de, às vezes, eu posso não desempenhar, não sou um relações públicas registrado, mas desempenho funções de relações públicas. Então, como que eu tenho todo esse amor pela profissão, né, que a gente já conversou anteriormente, que vai me fazer ter esse registro, que vai me fazer fomentar isso tudo num ciclo, né, e não num círculo, aliás, né. E aí o Aleph e a Beatriz pegou e falou mais para cima sobre a questão de o conselho cuidar, né, para que às vezes a gente não faça pergunta, assim, e traga a reflexão posterior, né, já que a gente vai ficar sem tempo. Como que a gente faz esse processo?
de do conselho, porque o mesmo conselho que te ensinou que é a sua profissão precisa sobreviver e precisa continuar fazendo esse trabalho, e é você que tem que fazer esse trabalho agora, entendeu? Como que a gente faz toda essa comunicação muito dialógica ser um círculo? Mas aí fica a reflexão e vamos trabalhar no futuro. Mas então, pode continuar. E eu digo para você que a gente sempre, por favor, mas tem que convidar. Pode convidar, porque nós vamos para falar não só sobre o conselho, mas para falar sobre ética, mas para falar sobre mercado de trabalho, né? O nosso objetivo é esse, é trazer assuntos que nós queremos que o conselho seja um novo conselho, né? Um conselho renovado. É isso que nos interessa. E agora nós vamos para as suas considerações, porque o nosso tempo são de irmos e virmos, né? Porque agora nós estamos trancafiados, mas é por uma boa causa. Bom, mais uma vez, né, queria agradecer a todo mundo que participou com a gente, queria agradecer ao conselho, queria te conhecer outros profissionais de relações públicas que já me admiram, né, que um dia eu quero me espelhar para ser. E eu acho muito importante, com tudo isso, assim, a gente entender que tudo que a gente faz hoje é fazer umas limpezas em casa, e ela achou uma carta que ela se escreveu há 5 ou 10 anos atrás, pelo que eu entendi. No Instagram, assim, né? E li lá a cartinha, e ela sempre gostou muito de show de mídias sociais, e beleza, ela escreveu o que ela esperava que 10 anos depois tem que fazer hoje para que a gente possa ter um futuro, né? Tipo, trabalhar com o nosso futuro, trabalhar com o que a gente ama. Porque eu acredito que quando a gente trabalha com o que a gente ama, seja engenharia, matemática ou relações, e é nosso papel como futuro profissional de relações públicas, e quem já está no mercado, auxiliar e fazer isso ser uma via de mão dupla. Mas era isso. E tudo isso, né? Mas era tudo isso. Bom, eu agradeço muito, Welder, pela sua história, pela sua experiência. Foi assim, a gente está sentindo muita falta do abraço, né? Desejar sucesso para você, apesar de que eu acho que eu não preciso, porque você já tem o sucesso. Né? Olha, é sempre importante. Sucesso, saúde e sanidade, eu sempre aceito. Que é lá da Federal do Paraná, ela vai falar sobre comunicação pública na divulgação e popularização da ciência. Olha que importante, boa, né? Tem uma pessoa que me ajuda, que é a Mariana, que ela fica falando, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Exatamente. E prestigiar que nós vamos ter amanhã no Instagram do Inova RP, que é o Regional 3 lá de Minas Gerais. Né? Então, por favor, assistam. Eles vão falar sobre Design Think, que eu acho que é fundamental. Fabrício Soares, tá bom? Sim. Então, muito obrigada, Welder. Se obrigado, cuidem, fiquem em casa. O que vocês pensam, o que vocês desejam, o que vocês querem. Queremos ter esse canal de escuta aberto. Tá bom? Sim. Gente, um beijo, até mais. Tchau, tchau.